Pinto. Quero, nesta minha primeira intervenção nesta Câmara, cumprimentar todos, desejar bom ano de 2010 e exprimir a minha honra por, conjuntamente com todos os colegas deputados, constituir esta que é a Assembleia Representativa de todos os portugueses. Sr. Primeiro-Ministro, o senhor é Primeiro-Ministro deste Governo há cerca de 75 dias. Desde então, não encontrou tempo para vir a esta Assembleia apresentar, por exemplo, o Orçamento de Estado. Mas encontrou tempo para vir apresentar a lei que consagra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Foi por causa dessa lei que escolheu, em 2010, vir pela primeira vez ao Parlamento. Não acha, Sr. Primeiro-Ministro, que aquilo de que o país precisa é um governo que tome prioritariamente como prioridade as medidas necessárias para atacar a difícil situação económica do país? Ou a lei que consagra o casamento entre pessoas do mesmo sexo é realmente uma prioridade em relação a essas medidas? Ou não serve antes, pior do que isso, como serviu para distrair os portugueses dessas outras questões? Sr. Primeiro-Ministro, o senhor fundamentou a sua proposta também em razões de constitucionalidade. Fundamentou-a no princípio da igualdade, na proibição da discriminação. O Sr. Ministro sabe com certeza que existem instituições constitucionalmente consagradas com competência para interpretar vinculativamente a Constituição e que já se pronunciaram sobre esta questão. Pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, sabe qual foi a decisão do Tribunal Constitucional sobre o pretenso direito fundamental ao casamento entre pessoas do mesmo sexo? Sobre a proibição de discriminação que invocou? Não foi essa decisão, aliás, acompanhando, por exemplo, a posição da maioria dos países europeus, ou, por exemplo, do Presidente Obama, que o Sr. Primeiro-Ministro tanto gosta de invocar, não foi no sentido de que essa inconstitucionalidade, de que essa discriminação, de que esse direito fundamental não existem? Sr. Primeiro-Ministro, o senhor apresentou à Assembleia da República uma proposta que não prevê a possibilidade legal de adoção por casais do mesmo sexo. Foi o Sr. Primeiro-Ministro que tratou desta questão logo na sua apresentação. Diz que são matérias diferentes, mas não lhe parece incoerente fundamentar o diploma que apresenta na proibição de discriminação, mas na ótica, na perspectiva do diploma que apresenta, sublinho bem nessa perspectiva, consagrar essa diferenciação ao excluir a adoção e dizer no próprio preâmbulo que afinal existe uma diferença relevante, social e politicamente, entre casais de sexo diferente e casais do mesmo sexo? Diz que estão em causa interesses de terceiros, que é uma matéria diferente. Mas eu pergunto-lhe, não estão também em causa interesses de terceiro, por exemplo, quando uma das pessoas que se casa com outra do mesmo sexo tem um filho menor? Ou, por exemplo, na procriação medicamente assistida? Por que razão o diploma que propõe não preceitua simplesmente que é vedada a adoção por casais constituídos por pessoas do mesmo sexo? E antes usa uma formulação arrevesada e nem sequer introduz a alteração no Código Civil. Não será porque há realmente uma agenda já admitida, aliás, por alguns dirigentes do Partido Socialista, de futuramente vir a permitir a adoção por casais do mesmo sexo? Trata-se de perguntas concretas e agradecia, Sr. Primeiro-Ministro, respostas também concretas.